E aí, foguetes? Estamos aqui em mais um episódio. 31º, é? Como é que fala? Gente, 31 episódios já. Meu Deus, passou muito rápido. Bom, que eu não estive nos primeiros, mas da metade pra frente eu estive em todos. Gente, hoje estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Inclusive, este podcast vamos fazer bem diferente. Da metade pra frente, a gente vai falar em espanhol, porque algumas pessoas têm nos pedido também que a gente se comunique um pouco em espanhol, né? A gente atinge o público do Brasil, mas a gente também atinge muito o público aqui da Espanha, ou também de outros países, enfim, aqui ao nosso redor. Então, vamos falar um pouco em português nesse episódio e depois vamos falar em espanhol. Você que está aí do outro lado, acompanhe até o final, porque se você quer saber um pouco mais sobre vendas, vamos falar um pouco também nesse episódio. Hoje estamos aqui com a nossa querida convidada, Joyce. Ela é... Calma, as palmas eu boto daqui a pouco. Ela é empreendedora dentro do ramo de micropigmentação. Palavra difícil de falar, né? Que é dentro do ramo de estética. Vamos falar um pouco mais sobre tudo que ela... A trajetória, né, dela ter vindo até aqui, dela estar aqui. E também vamos falar um pouco depois, alguns conselhos, alguma mini consultoria que eu vou dar para ela em relação a como ela poderia melhorar as vendas. Que eu tenho certeza que você que tá aí de fora, né, você também gostaria de saber a respeito disso. Então, você que chegou aqui ainda não curtiu, já curte aí. Envia esse episódio para outra pessoa que também tem interesse de saber sobre imigração. E, obviamente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal já, aperta o botãozinho aí de se inscrever. Então, uma salva de palmas para a nossa convidada aqui, mais do que especial, a Joyce. Buenas tardes. Buenas tardes. Rebeca, boa tarde. Boa tarde. Rebeca, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Me sinto honrada por estar aqui e poder apresentar para todas as mulheres, homens também, mas a gente aqui e eu, com a Rebeca, a gente teve uma conversinha antes, a gente sabe que o tema que a gente vai trazer aqui hoje vai tocar muitas mulheres, vai ser direcionado para muitas mulheres, então... Um prazer, muito obrigada. E homens, né? Porque tem muitos homens que estão na estética. Isso, e muito também. bons, inclusive. Legal. Obrigada. Então, normalmente eu começo dizendo, ele é Adriana Denal e eu sou Rebeca Yara, né? Mas hoje a gente não vai ter isso, tá? Então, sou Rebeca Yara, estamos aqui do Fogcast, estamos apresentando. Claro, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Não podemos esquecer, obviamente. Temos aqui o nosso patrocinador Fotomera, gente. Ele faz todas as filmagens, audiovisual, tudo que você precisar em relação a fotos, vídeos. Se você precisar de um estúdio, temos aqui em Alicante também. Então, se você quer saber mais, vamos deixar aqui embaixo o link para você saber sobre o Fotomera. É mais do que uma empresa muito boa. Temos aí o Eliel que está por trás. Ele não gosta muito que fale, mas ele é muito bom. Tem uma filmagem muito boa e uma imagem espetacular. Você que está vendo essa imagem aqui, ó. Tudo é ele que faz, a imagem é muito boa. E também o seu sócio, né? Que é o que vamos falar agora, que é o Beliro. Eu falo Farbiá, né? Mas eu prefiro falar Beliro Joias, que é mais fácil. Vamos deixar aqui o link aqui embaixo. Então, você que quer uma joia, na verdade, ele trabalha mais com semi-joias, mas tem muitas bonitas, inclusive eu não vou poder falar de todas, então eu vou deixar o link aqui embaixo. O Adriano sempre fala sobre a pulseira, né, o colar que ele ganhou. E, sinceramente, é muito, muito bonito. Eu gosto muito. Eu sei que muita gente gosta muito de joia, mas as semi-joias dele são maravilhosas. Então, você já corre lá e dá uma olhadinha aqui no nosso site, tá? E, obviamente, né, não vamos deixar de falar sobre mim. Temos aqui, hoje não estamos passando aqui na tela como normalmente, mas eu trabalho com vendas, sou especialista em vendas e hoje a gente vai falar inclusive um pouco sobre isso. Se você quiser saber mais, já corre lá no meu Instagram, Rebeca Yara, com 3A no final, e lá eu falo tudo sobre isso, você pode acompanhar um pouco melhor. Inclusive, se as pessoas quiserem te achar, Joyce, dentro do seu Instagram, qual é? Perfeito, Rebeca. Meu Instagram é joyce.gomes, com S, tá, gente? Porque Gomes aqui na Espanha com Z, joyce.gomes, dermoestética. Perfeito, maravilha. Pode me encontrar lá. Então, gente, vamos começar mais um episódio e eu, obviamente, vou começar perguntando: como é que você veio parar aqui na Espanha? Como é que você chegou aqui? Como é que foi a sua trajetória? Nos conte um pouco mais. Pergunta típica, né, Rebeca? Claro, não pode deixar. Não pode deixar de ter, porque acredito que todos os brasileiros tenham a sua própria história, eu também tenho a minha. Eu vou falar de forma resumida, né, para que todos possam entender. Eu moro numa cidade do Brasil maravilhosa que se chama... Bem, eu sou dessa cidade, né? Que se chama Angra dos Reis. Acho que muita gente conhece. Angra dos Reis, gente. Meu Deus, que lugar lindo. Paraíso na Terra.
E nessa cidade tem uma central, uma usina nuclear, a única usina nuclear do Brasil. E eu trabalhava nessa usina nuclear, eu era técnica de proteção radiológica. E lá eu conheci a pessoa, meu marido que está ali, gente. Ele é espanhol, né? Ele é espanhol. Nossa, você conheceu ele lá? Conheci ele lá no trabalho. Era pra ser mesmo. Era pra ser. Era pra ser, tanto que era pra ser porque ele estava finalizando o trabalho dele depois de uns anos que ele estava no Brasil. Ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos, no Brasil. E ele estava finalizando o trabalho dele e a gente se conheceu. E aí a gente se conheceu, se conectou, só que ele tinha que voltar para a Espanha, porque ele continuava o trabalho dele. E eu estava no Brasil trabalhando e também estudando. Eu estudava engenharia nessa época e estava estudando ali. Ele veio embora e a gente se conectou muito, né? A gente, na época, não tinha um WhatsApp, a gente se falava muito por MSN da época. E a gente trocava mensagens por ali. E depois de 2 anos e meio, ele ia nas férias, eu vinha para as férias na Espanha. Depois de 2 anos e meio, a gente decidiu dar um passo a mais, né? Confiar na relação e ver onde ia dar. E eu decidi vir para a Espanha, decidi emigrar, decidi deixar minha carreira no Brasil, como muitos fazem, né? Uma carreira consolidada, um trabalho consolidado, para vir imigrar e dar uma volta 360 graus na minha vida profissional e pessoal, né? Entendi, legal. Então, na realidade, como você veio através do seu marido, tá, a gente tá olhando pra lá porque ele tá bem ali, tá? E como você veio através dele, então, no caso, você conseguiu o documento mais fácil, né? Porque quando você se casa, teoria é uma das 3 maneiras mais fáceis. Apesar de, quando eu chego aqui, eu fiquei por uma residência estável, porque eu também tenho, a parte da minha família materna tem nacionalidade italiana, né? Entendi. E depois de uns anos de estar aqui que eu casei, né? Mas foi muito mais fácil conseguir todas as documentações para ficar aqui, por ter uma pessoa que já é oficial daqui, que no caso é o meu marido. Mas nos conte, porque muita gente tem dúvida sobre isso. Você casou, foi fácil? Foi difícil? Foi no civil? Como é que foi? Porque muita gente, né, gostaria de saber sobre esse tema. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu me oficializei, a gente não se casou. Eu era muito nova, ele também. A gente meio que estava ainda naquela fase de... A gente se conheceu, a gente vai começar a morar junto, mas eu não sei se vai dar certo. Vamos ver, vamos tentar, né? Primeiro. Então, a gente fez uma união estável. Quando eu cheguei aqui, eu não me casei diretamente. Mas com a união estável, você já consegue o documento? Sim, a gente já consegue a documentação depois de 2 anos legais, né? Porque eu comecei a estudar, comecei a construir, reconstruir a minha vida aqui. Depois de 2 anos que eu estava aqui legalmente, por estar estudando, por estar exercendo aqui, fazendo a minha vida habitual, me deram a nacionalidade. Que agora eu não sei como funciona, né? Eu levo na Espanha 13 anos. Eu não sei como está o tema da nacionalidade. Eu consegui a nacionalidade e depois a gente se casou. Entendi. Porque tem algumas pessoas que, quando tentam se casar, eles fazem muitas perguntas e, ao final, tenta complicar um pouco. Porque muita gente já sabe que muita gente quer, através só da documentação. Não... Aconteceu contigo isso? Não. Assim, em nenhum momento eu tive essa percepção, pelo menos, né? Porque, como eu te falei, eu tinha a possibilidade também de estar aqui pela questão da minha família materna, que tem nacionalidade italiana. Como a gente sabe, no Brasil temos muitas descendências também, né? Então, assim, não aconteceu no caso de desconfiarem que era por conta disso, porque eu não tinha me casado ainda. Talvez se eu tivesse chego e me casado diretamente, poderiam ter, né, mencionado essa questão. Então foi tranquilo. Muita gente tem dúvida, mas tem as 2 maneiras de você conseguir, né? União estável aqui também, pareja de hecho, né? Também te dá o mesmo direito, em teoria, né? Mas, enfim. Mas e aí, depois disso, o que aconteceu? Então... cheguei aqui na Espanha, né? O meu marido, ele viajava o mundo, né? Tanto que a gente se conheceu no Brasil. E aí a gente teve mais uma aprovação, né? Ele teve que ir para a França, ficar na França 1 ano, e eu estava entre a França e a Espanha, porque eu queria meio que reconstruir a minha vida, né? A gente deixa tantas coisas para trás, a gente deixa família, deixa a nossa profissão, a gente tem que se reconstruir. E eu queria continuar me reconstruindo aqui, e isso era importante para mim, né? Então, eu estava meio que entre a Espanha e a França. Voltei a estudar. Não convalidaram todos os meus estudos que eu tinha no Brasil. Eu tive que voltar a fazer seletividade aqui. Então, eu tive que estudar espanhol.
estudar para seletividade, que é o vestibular aqui na Espanha, para poder aceder à universidade, que era o que eu queria fazer, o que eu queria continuar plantando, né? Então você fez a universidade aqui na Espanha? Eu fiz a universidade aqui. Eu fiz a universidade de enfermagem aqui, eu sou formada pela Universidade Europeia de Madrid e sou especialista também aqui na Espanha em enfermagem dermoestética. Que então, legal. Então, uma profissional completa, né? Estamos aí, caminhando. Muito bom. Né? Eu me formei aqui, trabalhei aqui, eu estava na linha de frente na pandemia, né? É importante mencionar isso também, porque eu chego agora na dermopigmentação paramédica e reconstrutiva, né? Eu passei pela pandemia, esses 2 anos que a gente teve de pandemia, e aí eu comecei, eu vi muitas pessoas morrerem, né? Eu vi uma transformação muito grande dentro da minha área de profissão e chegou o esgotamento, né? Aquele esgotamento que muitas pessoas tiveram de diferentes formas e diferentes profissões, né? Eu tive dentro da minha, naquele momento, eu comecei a pensar como eu posso mudar essa vida, como eu posso mudar o meu enfoque da minha profissão. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo cuidar de gente, só que eu não queria já estar ali num comando de um hospital ou dentro desse ambiente hospitalar, que é um ambiente que te consome bastante física e mentalmente, né? Chegou a pandemia, e aí eu comecei a mudar, fiz o mestrado na área da estética e me apaixonei pela dermopigmentação. Você gosta de estudar, hein? Isso é bom. Quantas especializações você já fez? Gosto. Então, agora mesmo eu estou terminando o mestrado na área de docência, para dar aula oficialmente, para ter um certificado, para que minhas alunas possam ter um certificado oficial. E eu tenho muitas especializações, né, depois que eu fiz, mas foi uma construção, né? Como eu te falei, quando a gente não está satisfeito com algo, a gente tem 2 opções, né? Ou continuar não estando satisfeito naquela área ou mudar. E eu nunca tinha pensado em empreender, eu nunca tinha pensado em ser a minha própria empresa, né? E na área da enfermagem a gente ainda tem muito preconceito, Rebeca. No Brasil, isso já está meio que mudando, mas na área da enfermagem na Espanha também está meio que mudando, mas só que a gente está muito no começo ainda. As pessoas pensam que a gente não pode empreender, né? Que a gente só tem que trabalhar ali dentro de um hospital, numa clínica ou num centro de saúde. Então, assim, estar aqui também me dá a oportunidade de falar disso, porque as pessoas não sabem, né? Que às vezes a gente encontra muita dificuldade de empreender, porque as pessoas pensam que a enfermagem é se doar para os outros sem receber nada em troca, né? Então, é um pouco aí desse caminho que eu estou seguindo para mudar um pouco essa mentalidade. E por isso eu estudo, me formo tanto para poder entregar o melhor da enfermagem no empreendedorismo. Muito bom. Inclusive, gente, não sei se vocês perceberam, mas se vocês voltarem lá nos últimos episódios, você que ainda não viu e você quer imigrar, ou seja, literalmente você está perdendo, porque o que a gente faz aqui é trazer histórias de sucesso de pessoas que migraram. Antes a gente estava entrevistando diferentes tipos de públicos, mas o que eu estou trazendo aqui nesse último mês e meio, são histórias de empreendedores e de empresários. Ou seja, você que achava, como eu já achei no passado, depois de 18 anos morando aqui, que aqui realmente só existia mais subemprego, que ao final quem trabalhava mesmo aqui, que eram os empresários e empreendedores, eram só os gringos e espanhóis, e a gente está cortando, está quebrando totalmente isso, porque já são várias histórias e vamos dar continuidade com isso, onde tem muitos empreendedores aqui, muitos empresários, ou seja, há espaço para todo mundo. Você que tinha medo de vir para cá para poder empreender e dar errado, a gente está mostrando que isso não é real, que existem muitas histórias agora. Inclusive, nós nos conhecemos no Empreender Europa, né? Que tinha em torno de 400 mulheres empreendedoras em Madrid, ou seja, imagina a quantidade que não tem todo esse território, né, espanhol. Então, você que não tinha medo de imigrar, de ser empreendedor, empresário, achando que aqui seria difícil, não vou te dizer que é fácil, que é mentira, né? Mas é um processo, mas você pode ver que existem histórias que elas acontecem e que ainda há muito espaço, assim como dentro do marketing digital, que aqui na Espanha está verde, a gente vai falar sobre isso, dentro do empreendedorismo é muito espaço para quem quer empreender aqui. Mas então, o que te levou, né, aí ao Empreender Europa? Então, o que acontece? Rebeca, eu sempre me conectava muito mais com
espanhóis, né? Eu trabalho em hospital, eu estudo em universidade. É verdade que, assim, o meu círculo profissional e de amigos também eram sempre mais espanhóis, né? E eu queria me abrir um pouco mais a esse mundo e me dar a conhecer também aos brasileiros que estão aqui e fazer essa junção, né? Porque eu acho que a gente pode se complementar, tanto na cultura brasileira como na cultura espanhola, né? Como vocês estão fazendo aqui, que a gente vai começar a falar em espanhol. Por quê? Porque a gente se complementa, né? As coisas que faltam da gente brasileiro complementam um pouco com os espanhóis e os que faltam no espanhol a gente complementa um pouco dessa cultura brasileira que a gente tem de ir enfrentar dificuldades, de fazer acontecer. Então, por isso, eu empreendi Europa para começar a me dar a conhecer realmente. E que seja conhecido o meu trabalho, né? E a forma de fazer acontecer aqui na Espanha. Muito bom. E sobre trabalho aqui, como que foi o seu trajetório em relação a trabalhos aqui na Espanha? Então, eu me formei e já comecei a atuar na área da enfermagem, né? Então, eu não posso falar, como você falou, de subempregos. Realmente, eu não tive essa experiência, né? Mas porque você tinha o seu marido também, né? Que te dava um suporte. Eu tinha um suporte financeiro vindo do meu marido. Então, eu não precisei ir a um subemprego, né? Mas é verdade que na realidade a gente chama subemprego no Brasil, mas aqui é emprego, tá, gente? Aqui é emprego normal. Isso. É até um término pejorativo, né? Mas para que as pessoas possam entender, não menosprezando. Porque até porque o nosso maior público é do Brasil, né? Então a gente tenta falar que a linguagem seja clara. Isso. Mas eu escutei muitos que eu não ia poder, né? Eu escutei muita gente falando, nossa, mas você não vai conseguir entrar numa universidade aqui, trabalha de qualquer coisa, faz qualquer coisa, né? E é digno que as pessoas façam qualquer coisa para vencer ou para ganhar o dia a dia e ganhar o pão, né? Mas eu tinha um foco, eu tinha uma mentalidade muito centrada no que eu queria e eu fui atrás, né? Não é fácil, o que você falou, a gente tem que ter essa mentalidade forte, a gente consegue com o tempo também, né? Mas eu escutei muita gente dizendo que eu não poderia fazer e que eu não iria conseguir, né? E hoje eu estou aqui. Sabe o que acontece? É que, em geral, pedreiro, camareiro, né, garçom, todos os subempregos do Brasil, que aqui são empregos comuns, todos ganham 1.000 e pouco. Em média, entre 800, 1.000, 1.200, 1.500, normalmente. Eu, há uns anos atrás, comecei a estudar também, né, porque eu queria tirar minha nacionalidade para fazer como policial. Porque eu sabia que o policial local não fazia muita coisa, né? Era mais tranquilo, porque, obviamente, no Brasil ninguém quer ser polícia, que é mais complicado. Sim. E quando eu vi que os salários eram 1.500, eu, pensei, meu Deus, mas se eu trabalhar de camareira, eu não preciso estudar. É muito mais fácil e era o meu entorno. Sim. Então, ao final, as pessoas não querem estudar muito, sabe? Ter um trabalho e tudo, fazer... Não que aqui, o concurso público é muito mais fácil que no Brasil, né? Vamos ser sinceros, que você estuda e você consegue passar com um tempo de dedicação. Porque o espanhol, ele estuda bem menos do que o brasileiro, porque os concursos no Brasil, pena mesmo para poder passar. Aqui não, só que aí, ao final, os espanhóis, eles não se esforçam tanto em relação ao estudo, que eu vejo isso no meu entorno de amigos espanhóis. Porque, como uma amiga mesmo sempre me fala, que ela trabalha num supermercado, ela fala, mas para que eu vou estudar se depois, lá, quando eu trabalho no Leroy Merlin, eu tô cheio de funcionários que são meus companheiros, que são advogados, médicos, que têm diplomas e estão lá trabalhando na mesma coisa que eu, que estudaram 5 anos para trabalhar e ganhar 1.500. Porque, ao final, um juiz aqui ganha 3.000, que eu acho ridículo um juiz. Mas tudo bem, aqui ele não tem o mesmo risco que no Brasil, né? No Brasil você tem que ter... No Brasil eu tenho um amigo juiz federal que ganha 35.000. Então, há uma diferença muito grande. Totalmente. Mas, claro, eu entendo toda essa parte... Porém, eu tinha uma mentalidade de que aqui, os brasileiros em si, eles só tinham a oportunidade, né, de ter subempregos. De ter os trabalhos normais aqui. Porque, ao final, para você trabalhar... eu cheguei a conversar com um empresário que ele disse que trabalhava no Correios. Ele falou, eu vim pro Correios para ganhar 1.500, porque, ao final, eu era empresário de uma cafeteria, ganhava 10.000, só que dos 10.000 tirava todos os impostos, que são altíssimos, né? Tiro tudo que tenho que pagar, e ao final um funcionário ganhava mais do que eu. Porque um camareiro às vezes ganhava 1.700, 1.800 e ele não chegava a ter de lucro mesmo nem 1.500. Então era um estresse desnecessário. Porém, hoje conseguimos ver, depois que você consegue mudar muito a sua mentalidade, de que há sim esses trabalhos. E como é que se ganha mesmo dinheiro na Espanha? Ou sendo empreendedor, ou sendo empresário. Só que como quando você ganha 1.500, 1.000, 2.000... Você se acomoda, porque aqui, diferente do Brasil,
né, para essas pessoas que ainda não conhecem aqui a Espanha, você consegue viver tranquilamente com isso. Nossa, tranquilamente. Mas se forem 2 trabalhando, marido e mulher, namorada, nossa, tranquilamente. Então, ao final, a gente se acomoda com isso. E a nossa mentalidade fica ali, porque tá bom. E essa é a grande questão. Então, o que te fez diferente de você não ter pensado dessa maneira, que foi todo o seu entorno, certamente, né? Pra você ter pensado já em começar a estudar, que é algo que eu não vejo muito, de já vim pra cá fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, e você tá onde você tá hoje. Qual foi essa diferença de mentalidade de você já ter chegado diferente? Então, Rebeca, assim, primeiro porque eu tinha um sonho, né? Que eu queria ser enfermeira, né? Como eu te falei, no Brasil eu estava estudando engenharia e eu não era feliz, não era o que eu queria, era porque era próximo à minha casa, os meus pais trabalhavam também na central nuclear, então era como aquela vida que eu conhecia e a vida que eu queria para mim, né? E hoje eu estou construindo a vida que eu queria para mim. Então, acho que isso me fez mudar. Eu acho que a mudança de país, a mudança de realidade e ter um objetivo, né? O meu objetivo principal, como eu falei aqui, não era realmente empreender, né? Depois da dificuldade que a gente teve na pandemia, depois do sacrifício que a gente fazia, como você falava. Eu fiz uma faculdade, fiz pós-graduação, estudei um montão para estar ganhando R$1.500. Então, não era uma realidade que eu queria continuar. Não era uma realidade que eu queria para mim. Isso que eu ia te falar, que enfermagem, normalmente, as pessoas que eu conheço ganham essa torna aí. E às vezes trabalham em 2 turnos para ganhar 1.500. Plantões e chegar, eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma menina de 7 anos. Então, assim, eu estava me dedicando mais ao trabalho do que à minha vida. Então, eu percebi que tinha uma movimentação, eu percebi que eu poderia ter uma qualidade de vida melhor, né? Tá aqui hoje um sábado com a minha família, tá um final de semana com a minha família, sem me preocupar que vamos escrever do telefone. Joyce, tem que vir trabalhar, sabe? Sem estar com a mentalidade de que eu tenho alguém me controlando, sabe? Então, eu comecei a me descobrir também e ver que a liberdade era um ponto essencial para mim na minha vida. Então, acho que a mentalidade acho que muda muito com o tempo também, né? Com as coisas que a gente vai vendo, vai colhendo e vai percebendo, né? Eu acho que a mentalidade a gente vai se reconstruindo. Verdade. Né? Inclusive, muita gente tem essa dúvida de vir para cá, de como que é pós-graduação, de qual é o processo. Né? Eu mesmo, durante 17 anos, 16 anos, não, eu acho que agora já faz uns 15 ou 16, naquela época fazia. Foi quando eu me interessei por estudar, que foi ali mais ou menos no Covid, 2019. E realmente pensar, e não era nem pós-graduação ou faculdade, porque eu falava, não, se toda a mentalidade da galera que tá perto de mim é essa, eu não vou fazer diferente. E ali, sabe, depois de tantos anos que eu vim me interessar por fazer como se fala? O concurso público aqui chama, esqueci o nome. Você lembra? A oposição. Foi onde eu realmente me interessei. Por quê? E o meu interesse, né, antes de saber o salário, era pensar, não, eu também não quero ficar trabalhando de camareira, que você fica muito cansada. Em si, trabalhar com os gringos é tranquilo, mas você trabalha demais. Tipo, conheci pessoas que chegaram a ficar assim, porque realmente é muito cansativo. É muito cansativo, trabalhar na obra, etc. São trabalhos que dá pra você viver, mas é muito cansativo. Então, só que quando eu via, assim, realmente, não, ganhar 1.500, estudar um montão, abrir mão disso e de aquilo, é cansativo. Então, muita gente vem com esse interesse de estudar, só que as pessoas não sabem o processo. Que eu queria dizer que eu só descobri o processo de como que era, do que eu precisava, de que eu precisava correr atrás das documentações aí. Porque até então eu nunca nem procurei saber. E é o que acontece muito com as pessoas que estão ao meu redor. Faz bachillerato e por aí só, né? E aí acabou. Fica. E aí acabou. E os que chegam até aí, porque hoje em dia aqui tem muitas opções. Eu não sei como é no Brasil, mas eu lembro quando eu estudava que você só pode repetir ano uma vez. Então, se você repetir mais uma, eles te passam de qualquer jeito. Então, tem gente que fica repetindo. Uma hora você se forma, né? Igual no Brasil, que se você repetir 300 vezes, ali você fica. Sim. Então, isso já faz com que eles se acomodem mais. Tipo assim, se eu repetir um ano, aí do próximo, depois eu já volto, entendeu? Mesmo que você termine um pouco mais velho. Empurrando com a barriga, né? O típico empurrar com a barriga. Quando fala que é uma acomodação, literalmente. Literalmente. Mas e como que foi o aluguel aqui? Tipo, você já veio direto pra ele, não passou por essa experiência, não chegou a passar, ou sim? Não. O que acontece? Como eu te falei, né? O meu marido, ele trabalhava em várias regiões do mundo.
Então, a empresa dele, quando mandava ele para algum lugar, a empresa ia com os gastos pagos, né? Então, quando ele foi para a França e quando ele foi para outros lugares. Quando a gente veio morar em Madrid, a gente morou numa casa já de familiares, então a gente não teve que arcar com esses aluguéis, né? Até a gente poder fazer o nosso próprio pé de meia, por assim dizer. É porque o custo de vida em Madrid é bem mais alto. É muito mais caro. É muito mais caro. Mas é verdade que, como o meu marido estava trabalhando e viajando muito, a gente não estava sentado só em um lugar. Então, como a gente viajava, a gente também não queria estar sentado só em um lugar. Agora, há pouco tempo não, né? Desde que minha filha nasceu, que a gente realmente está em Madrid, assim, mais fixamente. Legal. Mas ainda com a possibilidade de, se a gente tiver que mudar, não tem problema. Inclusive, você que tem dúvidas sobre como fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, que é algo que até então eu acho que eu não vi ninguém. Não é, amor? Não vi ninguém que tenha feito. O Adriano hoje tá nas câmeras, gente. Eu não vi ninguém que tenha feito até o mestrado. Não me lembro. O Adriano tá confirmando que não. Se você tiver dúvidas, comenta aqui no comentário ou procura ela pelo Instagram, que eu tenho certeza que ela vai ter prazer também de te responder. Totalmente. Né? Porque eu tenho certeza que isso é uma dúvida também de muita gente que quer imigrar, que tá no Brasil, quer vir pra cá, ou até mesmo que tá aqui, que tá aí às vezes com diploma debaixo do braço, igual quando fala da Bíblia, né? Debaixo do braço, literalmente, e tem interesse disso, né? Isso é muito importante. Então, quando eu te perguntei se você falava espanhol, claro, né? Seu marido é espanhol. Eu não sabia dessa parte. Eu ali humilde. Você fala espanhol? Então, a gente fala. A gente fala um pouquinho. Também fez faculdade e tudo, né? Tudo em espanhol. Precisa Você falar. teve dificuldade? Que eu acho que isso é uma dúvida de muita gente também. Teve dificuldade ao fazer? Todo mundo tem, né? Porque você não falava, né? Então, em teoria... Eu tive que estudar, né? Para poder fazer a prova de acesso, que eu falei que é a seletividade aqui, que é o vestibular no Brasil. Tudo em espanhol. Tudo em espanhol. E quando eu cheguei, primeiro dia na aula, todo mundo olhando para mim, eu sabia falar e a gente começa a desenvolver. Só que, assim... Eu sou uma pessoa, Rebeca, que eu sou muito corajosa. Eu percebi. Mesmo que eu tenha medo, eu vou. E o Carlos sabe. Eu fiquei 3 meses sem entender nada dentro de uma sala de aula. Mas com a perseverança. E chegava em casa e estudava. E o espanhol que é gente boa, né? Que eles têm uma cultura mais assim, que a gente é mais solto e eles são mais fechados. Foi mais difícil, né? Foi mais difícil. Tipo assim, você faz uma pergunta, ele te responde assim, maravilhoso. Totalmente. Mas eu ia ali para colher, né? Eu sabia que eu estava aqui, que teria um período, e eu estava ali para colher. E eu sou muito assim, muito de me lançar, né? A la deriva, como falam aqui. E vamos ver o que vai dar? Vamos embora. Então, eu acho que esse espírito é muito brasileiro também, né? Da gente se lançar. E eu acho que muitas vezes, às vezes a gente acha que não dá certo, mas dá certo. Verdade. No final dá certo. Se não for, talvez para esse objetivo, vão surgir outras coisas e outras oportunidades que vão dar certo. Eu nunca pensei em empreender e hoje eu estou aqui começando também, né, nessa parte de empreender. Eu ainda não tenho uma empresa, eu digo que eu sou a minha empresa. Muito agora bem. mesmo. É isso mesmo. Né, para amanhã, talvez estar abrindo a minha empresa. Né? Hoje eu sou a minha empresa e eu tô caminhando para alcançar coisas que eu creio que acredito que vou alcançar, porque eu vejo o meu caminho, né, desde lá atrás, que eu entrei numa sala de aula e não sabia falar. Hoje eu estou fazendo mestrado na área de docência e eu estou dando aula para os espanhóis. Que legal. Como brasileira. E o que você pensa, assim, que te fez ficar aqui? Porque muita gente, às vezes, tem a vontade de cair fora, de voltar pro Brasil, né? Dar aquele desespero. Cada mês. Eu acho que os primeiros anos era tchau. Tchau, Carlos. Volto com a minha família, volto com a minha vida. Vou voltar, até porque, como eu te falei, quando eu vim para a Espanha, eu tinha 21 anos. Carlos tinha 26, 27. Ah, vocês eram bem novos. 26, 27. Os dois éramos novos, né? Mas que eu te falei que eu tenho muita coragem, eu me arrisco. Quanto tempo que você tá aqui? Eu tenho 13 anos que eu tô aqui. Já tem um bocado de tempo. Já tem um bocadinho de tempo. Por isso que eu falei, né? As coisas, elas acontecem, mas tem um tempo. Mas você fez cursos também, pelo que você falou. Você não fez só faculdade e tudo, mestrado. Você também fez alguns cursos à parte, né? Especializações. Fiz especializações no Brasil também. Fiz especializações. Na área que eu estou agora, no Brasil, foi onde eu mais fiz especializações. Porque aqui, na área que eu estou atualmente, não é muito grande. Nessa área de micropigmentação reconstrutiva, paramédica e oncológica. Né? Vale a pena mencionar também aí a parte oncológica, porque muitas mulheres passam por um processo de câncer de mama.
e precisam dessa reconstrução. É uma área que está crescendo muito por conta disso, desgraciadamente por um lado e afortunadamente por outro. Mas né? o que é exatamente que você faz? É só micropigmentação de quando faz uma cirurgia e tudo, ou você faz outras especialidades? Não. Então, assim, na minha área é a micropigmentação reconstrutiva. Eu sou especialista em micropigmentação reconstrutiva em câncer de mama, né, no processo oncológico, depois que as mulheres passam o câncer de mama, e em cirurgias plásticas, né, porque... Mas também de cicatriz, ou não? De cicatriz. Camuflagem? É camuflagem de cicatriz. Eu trato a cicatriz, camuflo essa cicatriz e dou, né, renovo essa esperança aí dessa mulher que, às vezes, com um sonho, né, queria fazer uma cirurgia plástica, a cicatriz ali não ficou legal e ela tem que fazer, talvez, uma camuflagem e eu vou lá e dou o meu ponto final, que é finalizando essa cirurgia, esse sonho que para muitas mulheres é um sonho, a cirurgia estética, né? Certeza. A cirurgia plástica. Deixa de fazer muita coisa, abre mão de muita coisa para poder pagar um valor absurdo. Pagar. No Brasil, hoje, R$100.000. Tá barato já uma cirurgia de tripla, de 3 coisas. De 3 coisas. Aqui, um Renúvio, eu fiz a última consulta, 22 mil euros, só o Renúvio. Muito caro. Meu Deus. Então... literalmente, você abre mão de comprar um mini apartamento em algum lugar barato. Ou dar uma entrada, ou fazer, né, para muitas mulheres. E eu menciono as mulheres, né, eu sei que no mundo masculino também está crescendo muito, né, o culto ao corpo na Espanha não é como no Brasil. No Brasil a gente tem muito mais o culto ao corpo na área da estética. Mas está crescendo cada vez mais na Espanha, né? E eu e a Rebeca, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes. E a gente vê também que os profissionais estão tendo que correr atrás disso, porque os profissionais cirurgiões estéticos aqui na Espanha era minimamente impossível você encontrar um profissional bom para fazer uma cirurgia estética. Verdade. Então, continua. Crescendo. A gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar de polêmicas. Tem alguma outra coisa que você queira acrescentar aqui sobre a sua trajetória na Espanha? Assim, essa trajetória? Assim, né, para os brasileiros, eu tenho uma comunidade de muita gente que, na época da pandemia, a gente se reuniu com um grupo de enfermeiros pelo mundo, né, as enfermeiras pelo mundo que vão ver esse podcast aí, vai poder contactar aqui muitas brasileiras e um grupo de enfermeiras que estavam pelo mundo, menos no Brasil. Era um grupo de enfermeiras que estavam em todo o mundo, né? E a gente via a necessidade das pessoas falarem das profissões, porque muita gente no Brasil deixa suas profissões e pensam que quando chegam aqui não podem ter as suas profissões, né? Seja ela na área de marketing, de venda, advocacia. Eu vi que vocês trouxeram muitas pessoas na área. Então, assim, eu gostaria de mencionar isso, que não desistam, né? Que vejam a forma de conseguir e de se alinhar com isso, né? E de voltar, talvez, se é um sonho para você, voltar a estudar, voltar a ser o profissional que você era. Porque para muitas pessoas isso é importante, né? Vale a pena a gente mencionar também, porque às vezes a gente deixa uma parte nossa no Brasil, traz outra parte, e talvez para muitas pessoas isso seja importante continuar no país que está imigrando, né? Legal. E assim, nós estamos no final, tá, gente? Só vou fazer essa pergunta porque a gente vai passar para o espanhol agora. Inclusive, eu vou fazer logo essa pergunta agora para ficar em português. O que você aconselha para essas pessoas que estão querendo migrar para cá, né? Que estão querendo fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá, enfim. Estão querendo estudar ou querendo vir para a área estética ou qualquer outra área específica. O que você aconselha para a pessoa que quer migrar e fazer o que você fez, né? Se arriscar e estudar. Se for na área da estética, sendo brasileiro, venha. Venha, tá precisando. Porque a Espanha precisa muito da área da estética aqui. É uma área que vem crescendo aqui também, né? A gente sabe que no Brasil isso já está muito mais consolidado. Venham, buscam as informações corretas, pessoas corretas, né? E deem o primeiro passo. A gente, dando o primeiro passo, a gente consegue se acertar. Mas busque sempre informações corretas, né? Porque tem muita gente que passa informações, não, é fácil, em um dia você consegue, ou não sei, né? Mas busque informações de pessoas que sabem, que já conhecem o caminho. Inclusive, antes eu dava aula de espanhol, né? E eu falo, muita gente tem a besteira de pensar, não, mas eu vou para a Espanha, o espanhol é muito fácil. Vou te dar um conselho bem sincero, porque eu também dei aula de espanhol.
Eu aprendi espanhol em 3 meses, porque eu tenho um método diferente, né? Que é o que eu ensinava, inclusive, que é você aprender no mesmo processo de uma criança. Que algumas escolas de inglês, Marvergage, algumas pessoas já levam isso. Que é você aprender no processo que você aprende de um intercâmbio. Foi o que eu aprendi dentro da escola, por isso que eu aprendi rápido. Mas se você tá querendo vir para não estudar, é melhor você ir para a Inglaterra, para outro lugar que fala inglês. Porque o inglês é muito mais fácil de você aprender do que o espanhol. O espanhol, ele tem muita gramática, ele é muito mais complexo, ele é muito parecido com o português. Eu digo que português e espanhol são 2 idiomas bem difíceis de aprender, porque a gramática é muito complicada e existem muitas palavras muito parecidas, que é muito fácil de confundir, que tem um significado totalmente oposto e as pessoas acham que é e não é. Totalmente. Entendeu? Então tem que ter realmente ciência disso, que é importante. E quando você vai fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, é muito mais complicado, porque aí realmente você tem que levar a sério de estudar. Se você estudar, você vai aprender, mas tem que estudar e praticar, que não é suficiente, obviamente. Mas, bom, a partir de aqui, gente, vamos falar em espanhol. Algumas pessoas têm nos pedido para fazer já alguns podcasts. Inclusive, a gente ia trazer alguma galera aí do digital, que é importante, né? Alguns nomes fortes aí em espanhol, mas a gente ainda não tinha acrescentado isso. Então, vamos começar a partir de agora. Muita gente também nos exige. Inclusive, também tem pessoas que falam espanhol, que estão também já acompanhando nosso podcast. Então, essa parte do podcast é para você que realmente quer sair da sua zona de conforto. Você que não tem mais paciência nem tempo de ficar trabalhando num trabalho comum pro resto da sua vida, mas você quer sair da acomodação. Vamos falar agora sobre papo empreendedor, sobre papo realmente de empresário, para você que realmente está querendo ter coragem de empreender ou de saber mais sobre vendas ou realmente de sair do seu lugar. Porque eu tenho uma pegada um pouco mais agressiva nessa questão. Tá? Então, empezamos en español ahora. Perfecto. A ver se cambia. Se el cerebro entende que vamos a cambiar. As pessoas falam, como você fala em espanhol e português e não se confunde? Tipo, minha mãe fala portunhol, os 3 idiomas ao mesmo tempo, que a cabeça dela fica nos 3. Eu digo que quando você fala um idioma, para você aprender, que a melhor maneira foi como eu consegui aprender melhor o francês e como eu consegui hoje falar inglês, é você pensar no idioma que você tá falando. Sim. Porque se você estiver falando um idioma e você pensar em outro, pronto. Você erra tudo ali. Então, a melhor tática e o melhor conselho para quando você está aprendendo o espanhol, um idioma, é você pensar no idioma que você está falando, senão erra tudo mesmo. Pero bueno, has dicho que trabajas con micropigmentación, que es algo que la gente busca mucho, pero no lo encuentra incluso, ¿no? Que es, salen de una cirugía, necesitan eso, y aquí en España yo al menos no lo veo mucho. Y yo lo he buscado, porque cuando hice una cirugía estética lo busqué y no lo encontré. Entonces, cuéntame un poco en esa parte, ¿cuáles tus dificultades aquí de ventas? Porque has venido aquí, has emigrado aquí en España, ¿cómo es o no eres brasileña? Y quería entender un poco más cómo te ha ido, cómo ha sido, qué dificultades ves o entiendes. Yo creo que la mayor dificultad, Rebeca, es realmente la parte de ventas. ¿Por qué? Porque yo soy enfermera, ¿no? Yo estudié enfermería, estudié una posgraduación en estética, en el área de la estética, pero nadie me ha enseñado a vender. Entonces, al final, la mayor dificultad es la parte de venta, la mayor dificultad es la parte de marketing y la mayor parte porque los pacientes van viniendo y a lo mejor aquí en España aún se da a conocer mucho del boca a boca, pero a lo mejor no es un gran número o no es muy abundante o no llega a tu público alvo, ¿no? Entonces, la parte de marketing, de venta es muy importante y mi mayor dificultad hoy en día es eso porque realmente yo he aprendido otras cosas y no puedo ser multifacética, ¿no? Y no saber de todo. Bueno, hay personas que sí, hay personas que saben mucho de todo, pero yo aún no he llegado en ese nivel. Entonces, la parte para mí de dificultad no es el trabajo en sí, ¿no? Porque la técnica, el paciente, el cuidado, todo eso, yo sé es de mi área, ¿no? Pero la parte que no es específica de mi área es la parte que más dificultad tengo, por así decirlo. Ya, incluso estaba hablando de esto con Adriano ayer, o esta semana, no me acuerdo. Justamente, la gente se cree que las ventas no son importantes. ¿Sabes lo que es más... vamos a decir así, que no lo llego a entender, que es una frase, pero es verdad. La gente le gusta comprar, pero no le gusta vendedores. Es increíble, pero eso es una realidad. Totalmente. Y lo entiendo, porque yo si entro en una tienda y veo a alguien ahí molestando, tal,
vamos a decir así, compra, compra, compra. De alguna manera te molesta. Pero cuando entras en un sitio que a lo mejor necesitas información y tampoco vienen a atenderte, pues también te molesta. Entonces tenemos dos lados un poco complicados de entender esa parte. Y sí, es complicado. Lo que pasa es que hoy en día los profesionales en general se forman, sea en enfermería, como has dicho, sea un abogado, sea lo que sea, pero no aprenden lo más importante, que es la venta. Y lo que sostiene un negocio hoy son las ventas. Una empresa que no vende va a quiebra. Es que no hay otra opción. Si tú piensas que vas a abrir un negocio y no vas a vender, pues vas a quebrar. Y la gente piensa, bueno, es que el digital ha llegado, ya no se hace tanta falta vender. Es que sí que hace. Porque al final, hasta para el digital, necesitas vender. Hice un vídeo de estos incluso dentro de Instagram, donde yo hablé de eso, que escuché también, estudié sobre eso, pesquisé un poco y al final es realidad. ¿Qué pasa? Que dentro de un tiempo, dentro de un futuro, la única profesión que va a existir son las ventas. Porque todo en general va a ser online. Todo en general va a ser muy digital. O sea, vemos la tecnología como está, el IA hoy como está. O sea, yo después que entré en automatización de YouTube, que yo empecé a estudiar, dije, pero esto se ha pasado y la gente aún no lo conoce. Si no lo busca, es que aún no lo ves. No ves que una página, ya no necesitas contratar una empresa para hacerte una página, porque entras online, lo pagas allí y ellos mismos te lo hacen todo. Que no estoy diciendo que las profesiones en general no existan, de que, por ejemplo, yo no podré hacer una estética, pero digo que será todo online. De tal manera, ¿no?, que la profesión específica que va a existir serán las ventas. Porque nada vas a conseguir si no vendes. Si es que hoy eso ya no existe. Hoy ya no existe, literalmente. Entonces, cuando un profesional al final se forma, por ejemplo, como enfermería, como lo has hecho, vamos a hablar de tu caso, al final haces posgraduación, maestrado, un montón de cosas, pero no sabes vender, no te sirve de nada. Porque ¿qué te sirve tenerlo todo en las manos y después pues no puedes venderlo, no sabes vender? La venta en sí es muy importante que uno entienda que te vendes. ¿Por qué te vendes? Porque en todo vendes. La venta es todo. La venta es una comunicación en general que la gente no lo llega a entender. Todo es una venta. Si tú cuando te casas te tienes que vender a que has conocido a tu marido, si tú no te vendes bien, pues él no te va a comprar en teoría. No es que sea de una moneda o no, pero es que esa es la realidad. Si tú vas a una entrevista de trabajo y tú no te vendes bien porque te hacen preguntas y es dependiendo de lo que tú respondes, qué es lo que te van a contratar. Es como tú te vistes, como tú te arreglas, como si vas con las uñas en rojo, porque en una entrevista te lo miran todos. Si estás con un traje bien presentados, estás con maquillaje normal, no un maquillaje de noche. Entonces, en todo, aunque no quieras, es una venta. Y lo que pasa que es la diferencia, que eso también entra dentro del marketing digital, de lo que estoy estudiando mucho. ¿Qué es lo que me diferencia a mí de una persona que ya tiene 10.000 seguidores o de una persona que ya está donde yo me gustaría estar, vamos a decir así? El conocimiento que esa persona tiene. Es que solo eso. Esa es la única diferencia. Entonces, lo que te hace diferente hoy del momento que estás como emprendedora para del momento que vas a llegar es simplemente el conocimiento que aún no tienes. Y por eso me gusta incluso de todo lo que has dicho antes, de que has estudiado mucho. Eso es muy importante porque si no estudias al final no llegas a ningún sitio, vamos a ser muy claro. Y si tú continúas como estás, pero ahora empiezas a estudiar lo que interesa, que es las ventas, estoy segura que conseguirás llegar a donde quieres llegar. Y eso pasa mucho en España. O tener una persona especialista en venta, ¿no? Pero, claro. No puedes saberlo todo. Pero a ver, podemos contratar es importante, personas. ¿sabes por qué? Porque yo digo que no existe ninguna manera que se venda más a través de la indicación. Es comprobado, incluso es probado por el instituto, ahora se me ha olvidado el nombre, pero hay un instituto que han hecho una pesquisa incluso sobre eso, que cuando tú vienes a través de una indicación, es mucho más fácil de que se convierta en ventas de que una persona que no te conoce. En venta final. Sí, ¿no? eso es realidad. Por ejemplo, si tú enfocas en trabajar más con indicaciones, vas a conseguir llegar a un nivel muy diferente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, acabo de hacer una cirugía. Vale, es como yo trabajo en mi modelo hoy comercial. Yo he hecho una cirugía estética. Y seguramente dentro de mi entorno yo tengo muchas otras amigas que o han hecho, o quieren hacer, o conocen a alguien que quieren hacer. Y es mucho más rápido. Eso digo cuando trabajas en persona, ¿vale? Con ventas en persona. No estoy diciendo con online, es otra situación. Estaba hablando con Adriano hoy, es otro modelo. Entonces, yo cuando he hecho una cirugía y tú me has hecho el procedimiento y a mí me ha gustado,
o me ha gustado más o menos porque aquí tampoco es que haya mucho, entonces al final también estás en vantaje. Pues yo al final, si tú me dices, mira, te ha gustado mi trabajo y tú sabes venderte, porque al final eres tú la que estás haciendo el procedimiento. Sí. Es importante no que tengas un comercial, pero que tú también sepas venderte, sepas vender tu trabajo, sepas dar el valor que realmente lo tiene. ¿Sabes? Entonces al final vas a conseguir muchos otros clientes porque al final dices, mira, ya que te has gustado mi trabajo, ¿me podrías dedicar 5 chicas, 5, a lo mejor chicos también, porque hay muchos chicos que quieren cicatrización, ¿no? Que tú piensas que a lo mejor, es que no lo sé, mira tu móvil ahora, estoy segura que es imposible que no tengas 5 personas que creas que tiene alguna cicatriz que necesita quitarla, que ha hecho una cirugía y necesita quitar, no solo estética, hay mucha gente que hace cirugías normales también, de salud y etcétera, ¿sabes? O también que ha hecho una cesárea y tiene ahí la cicatriz que no le gusta. Es que lo que la gente no entiende es que cuando tú estás vendiendo tienes que ir al público que en realidad quiere comprar tu producto. Querer, ¿no? En vez de, voy a todo lo que venga. No, tienes que ir al público específico. Incluso dentro el de nicho, eso, ¿no? el nicho específico es como el tráfico pago. ¿Por qué funciona? Porque al final vas haciendo pruebas para llegar al público que de verdad tiene interés de comprar tu producto. Y eso es en la vida. Si tú trabajas, en este caso en persona, como estaba diciendo, y tú enfocas tu energía en lo que interesa, no vas a estar ofreciendo tu producto a quien no te lo va a comprar. Quiere o no necesita. Exactamente. Totalmente. Entonces la gente tiene mucho miedo de emprender aquí en España, los brasileños en general. Justamente también otros extranjeros, porque a veces no saben vender bien. Tienen miedo de empezar un negocio y al final no venderse bien. A ver, para empezar, si tú vienes para acá y sabes que España, la mayoría, para no decir casi todo, lo sostienen los gringos, pues abre un negocio y enfoca en los gringos. ¿Sabes? Tú, por ejemplo, sabes que los gringos van a pagar más sin quejarse tanto, que son al final los que también hacen otros procedimientos y tienen más dinero, pues enfoca tú también en gringos. A lo mejor es el momento de olvidarte también de los brasileños, de los españoles, de lo que sea. O sea, tienes que enfocar en lo que realmente te va a dar lo que necesitas. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, se te hace mucho más fácil. Porque, por ejemplo, hace una semana yo fui a tomar un café en la playa con Adriano y he visto 2 restaurantes. El restaurante de aquí, todos los de aquí en realidad, todos los de este lado, no en el que estábamos, ¿vale? Estaban vacíos. Estaba delante de la playa. Es que delante de la playa, ¿sabes? Y había mucha gente pasando. O sea, los clientes están ahí. Lo que la gente no quiere ver, los empresarios no quieren ver, es que en realidad no quieren poner a alguien, entrenar a esa persona para que traiga a la gente. Exactamente. Y estaba un día muy, muy bueno, o sea, era un día muy bonito. Todo lo que necesitaba, la gente que estaba pasando ahí, que podían tomarse un café o al final de un café pueden comer, etcétera, y no enfocaba en eso. Y el único restaurante que estaban llamando era el que estábamos nosotros. Y por coincidencia, todo el restaurante estaba súper lleno. Súper lleno. ¿Por qué estaba súper lleno? Porque el dueño de ese restaurante, que incluso siempre que pasamos está igual, siempre está lleno y los otros vacíos. En el otro de al lado es mucho más caro que este. ¿Por qué? Porque claro, como no tiene gente, pues pone el precio más caro y se cree que eso va a hacer diferencia. Y obviamente que no va a ser. La diferencia es que el dueño de este restaurante ha pensado con la cabeza, que es lo que importa, y ha dicho, mira, si pongo a una persona aquí llamando a gente, pues obviamente voy a tener mucha más gente. Porque ha enfocado en lo que vende. Si tú tienes un restaurante y no enfocas en lo que vende. El otro día fue en un restaurante donde yo fui sola a tomar un café, tenía hambre. Y como siempre, que eso pasa mucho en España, el camarero pues me atendió, que aquí no tiene la costumbre de preguntarte lo que tienes para beber, solo qué quieres y ya. Si sabes o no sabes lo que hay, pues tu problema. Carta, ni siquiera la carta te la trae. Y yo tenía hambre. Pero si me hubiera dicho, ¿quieres algo para comer? Si hubiera sido simpático, hubiera ofrecido algo. O sea, iba yo a tomar un café y al final iba a comer. A veces te sientas en un restaurante para tomar un café. Pero si alguien te vende bien, al final pues tomas algo más, pues comes. Al final estás tomando un café y te quedas ya para comer. Entonces eso depende de cómo te lo venden. Claro que todo cuenta. Tú llegas en un sitio... que eso es algo que pasa mucho, el efecto manada, que tú ves que hay mucha gente, la tendencia es que en vez de que te sientes donde no hay nadie, te sientes donde hay mucha gente. Eso es una estrategia, obviamente. Entonces, dentro de tu mercado, tú lo que tienes que hacer, que hoy yo, incluso si estuviera en tu sitio, yo no iría tanto al personal. O sea, yo tendría historias, o sea, yo cogería historias de suceso, de éxito, en este caso en español, de chicas que han tenido resultado, que le han gustado. Testimonios, sí, ¿no? testimonios, los haría. Pero después, yo con el conocimiento que tú tienes, yo iría al digital.
Porque hoy tienes un conocimiento y haces algo aquí que lo puedes hacer también en persona, pero que lo puedes extender, puedes hacer cursos. Y es que aquí, que es lo que vengo diciendo mucho, en persona puedes vender solo como mucho, yo que sé, a 100 personas, a 1000 personas. Después tienes que estar abriendo y tienes mucho trabajo. Pero si haces tu curso, que es algo que aquí no hay, que la gente necesita mucho porque hay muchísimas cirugías estéticas y hay mucha demanda, pero no hay profesionales de verdad que lo hacen. La gente va a otros países para hacerlo. Yo he ido a Brasil para hacerlo, entonces imagínate. Si tú enfocas en hacer cursos, al final pues puedes vender y ganar muchísimo más dinero. Porque imagínate la cantidad de cursos que puedes vender, o sea, no hay límite, ¿sabes lo que te digo? Dependiendo de lo que tú haces. Totalmente. No solo en otros países, pero puede ser en cualquier sitio del mundo. Y entonces yo enfocaría también mi energía en eso. Pero claro, como tú a lo mejor aún no estás tan enfocada en eso, en persona yo empezaría con todo eso. Entonces, hoy seguramente no tienes ningún comercial delante, ¿no? ¿Estás solo tú? No, estoy solo yo. Tengo una chica de marketing que está empezando a ayudarme en todo ello. Pero como te he dicho, ¿no? Que yo como he salido de un lado y estoy yendo a otro para moverme un poco en eso, todo lo que tengo es más indicación y más parcerías, ¿no? Que serían las indicaciones de cirujanos plásticos, que ellos también son al final los que necesitan porque son su cirugía y a veces el propio cirujano no quiere ver su cirugía afectada por una cicatriz, ¿no? Mira, yo digo que son 3 puntos. Hay el punto de cuando estás empezando, que eres emprendedora, estás empezando y necesitas hacer tu nombre, necesitas que la gente te vea, porque al final, como he dicho, te estás vendiendo a ti mismo. Sí. O sea, tú vendes, tu imagen vende. Como te presentas al mercado, vendes. Sí, claro, existe el otro punto que ya estás ahí como emprendedor, empresario, que ya tienes que poner a gente para trabajar, tienes que tener un equipo en general y ahí es donde tienes que empezar a entrenar a la gente que está contigo, no solo a la gente, pero a ti. Y este es el punto cuando ya estás volando, digo la parte en persona, donde tienes que entrenar a todos los que están abajo y tienes que tener un equipo ya más exagerado, sí, vamos a decir, más grande. Exactamente. Sí. Entonces yo en el primer punto, que es el que estás ahora, que estás empezando, sí. Si fuera yo, Rebeca, empezaría pensando qué es lo que yo hacía cuando yo vendía inglés. Yo pensaba, la gente que quiere aprender inglés, ¿dónde está? Pues mira, TI, un ejemplo. Los médicos, la mayoría necesitan también para hacer posgraduaciones, mestrados, etc. La gente que estudiaba también mestrado necesitaba en inglés muchísimos casos. O sea, yo enfocaba, ¿quién necesita? Y yo iba atrás, porque me llamaban de la reina de las pesquisas, porque hacía muchas, que son scripts específicos. Yo paraba a gente y decía, una pregunta, por ejemplo, te paraba aquí en la calle, ¿vale? Y te preguntaba, una pregunta, ¿has aprendido inglés dentro o fuera de Brasil? ¿Y tú cómo me responderías? Fuera. ¿Pero tú ya sabías inglés? Bueno, lo básico del colegio. Entonces seguramente dirías no, porque estabas en Brasil, ¿cierto? Cuando te hacía la pesquisa, sí, dirías no. ¿Entiendes? Entonces ya de ahí yo empezaba una conversación. Entonces yo iba en el público específico que yo quería alcanzar. Si tú vas al público equivocado, pues te van a decir obviamente que no, porque no lo estás buscando. Entonces yo, si fuera tú, ahora empezaría. Por ejemplo, hay una clínica, que no iba a decir eso, pero hay una clínica que conocí a algunos médicos que trabajaban ahí y me dijeron, mira, es una carnicería. Al final de ahí viene cada cosa de cirugía y ¿eso qué pasa? Son cicatrices. Entonces yo iría en las clínicas a vender mi servicio. Las más polémicas. Principalmente las grandes. Yo iría las porque eso ya no hay mucho. ¿Sabes? Yo empezaría por ahí. Empezaría en las clínicas, miraría a las personas, como he dicho, de indicaciones de que han hecho cirugías, que seguramente es que no hay cómo decirte que no, porque lo necesitan. Sí. Porque muchísimas mujeres no saben ni siquiera que ese servicio existe. Yo solo lo supe porque hice la cirugía y en Brasil es más avanzado. Pero aquí en España la gente no lo conoce. Y ese es el problema, que muchísima gente no vende porque ni siquiera la gente sabe que lo necesita. Sí. Ni siquiera sabe que existe. Entonces tendrías que empezar por ahí. Y después de eso, pues obviamente hay algunos procesos, pero lo principal es que tú también estudies sobre ventas. Tienes que entender cómo es la venta, qué es la venta y cuál es el proceso. Yo digo que es algo muy claro. La venta es que la persona tiene un problema y tú le traes la solución. Cuando tú, por ejemplo, estás viendo un vídeo aquí que empiezas en Instagram o en cualquier sitio y tú ves algo pasar que te llama la atención, que es lo que digo, tienes que llamar la atención los 3 primeros segundos. Cuando te llama la atención, ella ha visto, me va a resolver el problema.
y a lo mejor tiene la solución, entonces continúa el video. Si no tiene la solución, pues continúa pasando. Entonces aquí es lo mismo. Si tú encuentras a las personas que tienen ese problema, vas a encontrar la solución que tú ya la tienes, que obviamente tienes que tenerla. Si tu servicio es bueno, pues es perfecto. Que si no es, también aquí tampoco es que haya mucho, la gente también vas estudiando, vas aprendiendo y vas mejorando, eso está claro. Bueno, no. Exactamente. Entonces ahora esa persona que tú tienes que está en tu marketing, si no es buena vendiendo, si piensas que es solo buena en marketing, al final vas a continuar donde estás y dentro de 3 o 5 años estarás en el mismo sitio. Hoy en día mucha gente no crece porque no piensa, dentro de 3, 5 años, ¿dónde quiero estar? A largo plazo. En un año, ¿dónde quiero estar? Eso es muy importante. Totalmente. Yo decía que ¿cómo haces para vender más? Tú como empresaria, como emprendedora, tienes que pensar, ¿cómo hago para vender más? Yo pienso, como yo hacía como vendedora en su momento, necesito pagar mi alquiler. ¿Cuántas matrículas, que eran matrículas en su momento, cuántas matrículas necesito hacer para poder pagar mi alquiler? Pues eran 5, pues ala. Tengo que hacer 5 porque lo tengo que pagar mañana, hasta mañana. Y cuando entras dentro de una reunión, tienes que olvidarte del dinero. Porque si enfocas en el dinero, enfocas en cerrar la venta, no la haces. Lo más importante, lo que hace y lo que diferencia cuando cierras una venta y cuando no la cierras, se llama conexión. Cuando tú tienes conexión con tu cliente, al final te preocupas de verdad en ayudarle y al final consigues cerrar la venta. Yo salía de algunas reuniones donde no la cerraba porque yo decía, mira, en esta parte yo no te puedo ayudar. Si yo veo que tú quieres hacer un idioma y no tienes tiempo para hacerlo, pues no te voy a vender algo para que empieces, te gastes el dinero y después me quemes a mí la empresa. Entonces, aunque yo no fuera la dueña, yo lo tomaba como si fuera. Yo tomaba como si fuera mi empresa, porque tienes que pensar que eres la empresa, porque al final estás vendiendo el nombre de la empresa que tú trabajas. Entonces, aquí es muy importante que tú entiendas todo el proceso, ¿sabes? Entonces, vas a vender algo, pero aún no tienes las pruebas sociales claras. No te estás vendiendo dentro de internet, que es importante, porque vas a llegar a más gente. No estás trabajando con indicaciones, pues vas a continuar en el mismo sitio que estás. Totalmente. ¿Sabes? No sirve de nada que hagas posgraduación, como has hecho, mestrado, doctorado, si al final no sabes usar el conocimiento que tienes de la manera correcta. Porque si sabes, hoy puede ser la mejor y la más grande de España. Porque sinceramente yo no he visto ninguna clínica buena en eso. Ni siquiera lo veo en internet, ni por página web, ni en nada. Entonces hoy tienes el mercado ahí súper libre. Es que no tienes ni ¿cómo se dice? Concurrencia. Es otra oponencia. No me acuerdo cómo era el nombre que era en español. O sea, tú lo tienes todo ahí. Solo depende de ti que de verdad lo hagas libre. O no. Exactamente. Entonces, claro, no voy a estar todo el podcast diciendo de eso. Pero bueno, podremos hablar más en la consultoría, obviamente. Pero para que entiendas que lo que tienes hoy en manos, que es lo que muchísimos emprendedores y emprendedoras tienen, como he visto allí en Emprende Europa, la gente tiene, ahí escuchan a Natalia Biuchi hablando ahí, que muchos españoles ya lo habrán escuchado también, hablando ahí sobre todo lo que ha dicho en el proceso ahí del Emprende Europa, pero después, al final, pues no lo saben usar. Totalmente. No sirve de nada que tengas todo ese conocimiento si después no lo sabes usar. Si no tienes un diferencial. Tiene que ser aplicable. Exactamente. Lo que hace que tú vendas tu producto no es tu diferencial. Cuando tú entiendes eso, todo se queda mucho más claro. Y es con lo que me pasaba cuando yo entraba en una reunión. Yo pensaba, necesito resolver su problema. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a hacer una reunión contigo hoy, yo pensaría que son unas puertas, que no lo voy a decir ahora, pues está en mi curso, pero bueno, yo diría, bueno, Joyce, te voy a explicar quién soy yo, qué es la empresa. O sea, yo empezaría por ahí. Porque ella tiene que entender, porque al final ella te compra a ti. Digo ella porque la mayoría de tu público son mujeres. Sí. Ella te compra a ti. Cuando ella entiende lo que es, de dónde vienes, qué vienes a hacer, el por qué, entonces yo pasaría para entender su interés. ¿Por qué tiene interés de verdad de hacer lo de la micropigmentación y todo eso? Porque es importante. A lo mejor ella no tiene tanto interés. Vas a perder el tiempo con una cliente que no lo tiene. Entonces, aunque tú hagas una reunión, en teoría, algo más rápido, esa cliente va a ver que tú tienes interés de escucharla, que eso es muy importante. Las clientes, principalmente que tienen su autoestima roto, ellas quieren saber el por qué. Ellas quieren saber que están siendo escuchadas, ¿sabes? Sí. Y después yo iría entendiendo y preguntando si de verdad es su prioridad hacerlo, que son algunas puertas que seguimos, hasta llegar, y solo al final yo diría el precio. Tienes que entender algo. El precio... Yo digo, como cuando, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué no has hecho inglés hasta hoy? Y vas a decir, ¿por precio? Te voy a decir, mentira. Porque si fuera por precio, lo harías gratis. Porque en internet hay un montón de cursos. Es que ya no he hecho un curso de idiomas por eso. Mentira. Porque en internet hay todo.
es que no he hecho un curso no estoy en el digital donde quiero porque no tengo dinero. Mentira, porque hoy lo ponen todo en internet. Si tú quieres entender sobre automatización de YouTube, si tú quieres entender cómo usar el Instagram, el TikTok o lo que sea dentro de internet, tú lo ves y lo encuentras todo en internet. Si no es por uno, es por otro. Claro que van a vender el curso, porque tampoco van a estar ahí, no van a trabajar gratis para toda la vida, ¿sabes? O sea, algo tienen que vender, pero que ponen contenidos gratuitos de todas las maneras. Entonces, el precio es mentira. Por eso, una persona no te lo va a comprar por el precio. Normalmente cuando llego a mis reuniones, allí que yo llamo del poder de decisión, en la decisión inmediata, donde la gente quiere, vamos a decir que yo ya he trabajado su interés, yo ya he trabajado lo que he entendido, yo me olvido lo que es la venta y yo me enfoco en esa persona, ella ya no quiere saber el precio, ella ya quiere cerrar conmigo, porque ella entiende que de verdad estoy preocupada con ella. Y que si yo veo que no voy a poder ayudar, un ejemplo sería, ha hecho una cirugía que le ha quedado fatal y la cicatrización que voy a hacer no va a ser suficiente. Tiene que volver a operarse. Yo le voy a decir, mira, lo siento, no estoy aquí para venderte nada, estoy aquí para resolver tu problema y en esto no te voy a poder ayudar. Totalmente. Que es lo que hoy en día mucha gente dice, es que los vendedores son mentirosos, es que mienten para vender. Y hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que yo no trabajo así. Yo pienso, si puedo ayudarte y resolver tu problema, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues trabajo con la verdad. Y si no, pues lo siento mucho, tendrás que volver a un cirujano y volver a hacerlo otra vez. Lo siento, pero ese es el procedimiento. Y esa persona, como muchas otras, cuando entiende que de verdad tú trabajas con la verdad, al final las propias personas se indican. Yo digo que el mejor vendedor que vas a tener son tus propios clientes. Son los mejores, porque ellos te van a vender tu producto, no te van a cobrar nada, no tienes que pagar nada, no tienes que preocuparte con nada, ni tienes que entrenarlo, porque quieren tanto, le han gustado tanto que al final ellos te lo venden por sí solo. Entonces es muy importante. Pero bueno, ¿tienes alguna duda específica? Porque si dejamos, continuamos aquí de vendas y no paro. Y tengo muchas cosas que podría ayudarte, pero bueno, tendrás que hacer un curso para entender mejor. Sí, en el digital estoy empezando ahora. Es verdad que yo, lo que te he comentado antes, ¿no? En mi grupo, en mi nicho muy cercano, sí que tengo muchos contactos y cada vez más porque son los propios cirujanos que a veces necesitan de nuestro trabajo. Pero es verdad que ahora la expansión que quiero hacer y que voy a llevar a cabo va a ser digital. Y en el digital realmente necesitas apoyo y necesitas personas que han estudiado y que saben la información y tienen la información, ¿no? Pero mira, para empezar por algo muy claro es, tú tienes cirujanos, ¿sí? Yo, una estrategia que yo haría. Tú ya los tienes a las manos, has dicho, ¿no? Que es más fácil aún, no tienes que ir atrás. O sea, yo iría a esos cirujanos y le diría, mira, ¿me puedes pasar 30 pacientes que has hecho, sea ahora o sea antes? Sí, y de esas 30 yo voy a llamar y voy a hacer un contrato de indicación a través de tu nombre, porque ellos te van a dejar, porque obviamente si te conocen, sabes tu trabajo, y les voy a preguntar al respecto de eso. Seguramente las 30, a lo mejor serán las 30. Porque eso ya es un tema que todas tienen interés. No vas a llamar a gente que no lo tiene, no vas a hacer un contrato a frío, estás haciendo un contrato de indicación. Y de esas 30, pues ya tendrás más indicaciones, porque si vas cogiendo, que yo lo que digo, que lo que mata, lo que hace que una persona no prospere es que ella deje que una venta se muera allí. Si tú haces una venta, te tiene que generar otras ventas. Y así por delante, ¿sabes? Sí. Entonces, si de una tú vas cogiendo más indicaciones, al final tendrás contactos para llamar y para hacer ventas que nunca se te acaban. Nunca se te acaban. Porque si no tienes indicaciones, después vas a la frío. Exactamente. Después tienes las pesquisas. O sea, es que nunca se acaba. O sea, tú tienes algo en tus manos que no has usado porque no has querido. ¿Pero por qué no has querido? Porque no tenías el conocimiento, que es lo que he dicho. Y eso es lo que yo diría que empezaría si fueras tú. Empezaría a estudiar y a tener conocimiento de ventas, que es lo que tú no tienes. Y es lo más importante. Tienes algo en tus manos que si yo la tuviera, yo llegué a pensar en hacer ese curso, pero bueno, no me gusta estética, entonces no lo voy a hacer. Si tú tienes eso en tus manos, es que al final lo tienes todo, pero tienes que saber usarlo. Es como yo digo, no es lo que vendes, como lo vendes. Exactamente lo que como hablas, pero lo como hablas. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ¿tienes alguna duda específica que quieras preguntarme en tema de eso o alguna otra cosa? El tráfico pago. Se está escuchando mucho de eso, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Yo estoy pesquisando mucho sobre la inteligencia artificial también, que es un tema, pero voltado a la educación. Sé que eso está en auge y va creciendo cada vez más. Y me gustaría saber de ti cómo nos puede beneficiar o cómo nos puede ayudar o qué tú crees que va a ser el futuro de la inteligencia artificial en el campo de la venta. A ver, la inteligencia artificial en la venta ya lo es todo, porque al final todos van a estar
entender de ventas para poder vender mejor. Incluso yo estaba escuchando ayer en un curso que estoy haciendo también, donde él deja muy claro, cuando pone las ventas, dijo, todo el curso que tienes aquí, lo más importante está en esta clase. Incluso con esta clase ya valdría por todo el curso. Y cuando empezó a decir, dije, pero es que lo que hago, ¿sabes lo que hago? Pero en el digital, es lo mismo, pero en el digital. O sea, ¿qué significa? Que tú entras en el digital. Eso es muy claro para todo el mundo que está en el digital. Y no sabes vender, pues no vas a conseguir desenvolver. Porque el tráfico pago también es venta. Si tú haces tu vídeo, el vídeo ese que es el más importante, y tú no vendes bien, no empiezas los 5 primeros minutos llamando la atención y haciendo con que esa persona se quede en tu video, al final no va a servir de nada. Entonces es lo que he dicho, la venta va a estar en todo. Aunque uno no quiera vender, o sea, si no quieres vender, pues mira, ve a trabajar para alguien cuanto aún se puede, porque hoy ya existen muchas empresas y muchos sitios que, como has visto los robots, lo habrás visto, que están haciendo todo, hasta doblar la ropa, lo hacen todo, y a saber cómo vamos a llegar futuramente. Sí. Muchísimas empresas hasta de marketing digital se van a quedar sin trabajo porque hoy en día tienes una página web que ya te lo hace todo. Entonces, si tú no sabes vender, pues no sabes vender. Porque al final, si vas a digital, tienes que estar ahí todo el tiempo, todos los días en tu imagen. Y es lo que yo haría en tu caso. Yo aprendería muy bien, no solo el presencial, como también el digital, porque el que también está hoy trabajando con todo el tema de persona, pero no trabaja en el digital, no va a llegar a ningún sitio. Tú tienes un currículo digital muy importante. O sea, ¿qué quiero decir? Que la gente no entiende que el Instagram es el currículo digital. Si mucha gente piensa, es que yo no tengo que hacer nada con el Instagram porque yo vendo en persona, pues lo estás haciendo mal. Porque al final, cuando hoy alguien tiene interés en tu producto, lo primero que hace es entrar en tu Instagram, es entrar en la página web y ver qué es tu producto. ¿Sabes? Ella quiere ver una prueba social que a veces no es una persona, pero es lo que vendes, cómo lo vendes. Entonces, eso es lo esencial. Entonces, hoy, por ejemplo, con lo que tú tienes, si tú quieres llegar a muchísimas personas, eso no lo vas a conseguir hacer en persona, aunque sea con indicaciones. Vas a tener un público bueno, vas a ganar bien, pero no va a ser nunca lo mismo que venderlo por digital. Hasta porque, aunque tú en persona crezcas mucho, va a llegar un momento que vas a tener que expandir. Y expandir será también en el digital. O sea, aunque tú huyas, vas a tener que estar ahí. El tráfico pago es muy bueno, pero como he dicho, si no sabes vender, no sirve de nada. Porque hasta para que llegue en el público específico que tienes que llegar, hasta ahí también necesitas que se venda bien, necesitas seguir los pasos correctos, necesitas hacer un buen video de ventas para llegar a esas personas, necesitas venderte bien, porque al final la gente te compra. Incluso si quieres saber sobre lanzamientos, algo específico, Adriano está trabajando ahora con eso también. No sé si está con alguna plaza en abierto porque al final el lanzamiento te lleva mucho tiempo. Es muy específico, es muy complicado. Yo estoy pasando por eso ahora y la verdad es que sí, te lleva mucho tiempo, pero bueno, hay una lista de espera de personas que quieren entrar. Pero también te podemos ayudar como podamos así a distancia, consejos. Pero yo te diría que empezaras en el curso que tengo para que puedas entender porque es muchas cosas. Yo digo, la gente se cree que hace un curso aquí y ya está. Si fuera solo un curso, no hubieras hecho posgraduación, maestrado, dentro de un año tendrás que hacer otro curso y así siempre. Aquí lo mismo. Yo digo, un entrenamiento tiene que ser diario. Todos los días, que es lo que yo digo sobre inteligencia emocional, todos los días tú que tienes un empleado o tú que eres empleada, tienes dificultades diferentes. ¿Sabe? Uno tiene un hijo, el otro tiene 2, el otro tiene 5. Es que son situaciones diferentes. Uno es soltero, claro, y todos los días tienes problemas. Y llegas a tu trabajo, llegas al momento de que necesitas poder traer dinero para casa, vamos a decir así, y necesitas concentrarte. Y si tú no resuelves eso al principio, pues al final tu día no va a servir de nada. Si no tienes metas diarias, semanales, mensuales, tú no sabes a dónde vas. El que no sabe a dónde va, cualquier sitio sirve. Entonces es muy importante que tú tengas tus metas claras. Si yo te preguntara ahora, ¿dónde quieres estar en un año? ¿Qué me responderías? Pues yo quiero estar dentro de mi academia dando clases para esas personas que necesitan entregar lo que yo estoy entregando ahora. Pero es que aún no las tienes claro. Tenías que tener algo más claro. Por ejemplo, yo quiero vender a 1000, no sé qué. O sea, tienes que tener algo mucho más claro. No, claro. Si yo te digo, ¿dónde quieres llegar en 5 años? Sí. Cada día tú piensas, por ejemplo, tú te levantas hoy y dices, hoy tengo que hacer una venta y tengo un cuadro donde yo tengo que hacer tantas ventas. ¿Tú tienes eso? No. Exactamente. Entonces, es que estás pensando, algún día o vas, como dicen en portugués, vas tirando con la tripa. Y no sabes a dónde vas. Pero eso es común porque eso es simplemente que no tienes el conocimiento que necesitas. Totalmente. Por eso es muy importante, ¿sabes?
Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, Sí, porque sí. también es un tema Es muy un amplio. mundo, sí, porque Es un mundo muy y cada grande. vez hay más áreas dentro del digital, ¿no? No es solo una cosa lo que has dicho. Hay un mundo dentro del digital y es desconocido y yo lo reconozco, ¿no? Que es desconocido para mí. Es que las ventas es algo muy claro. Las ventas son 1% esfuerzo, 99% técnica. Pero no lo he hecho mal. Al revés. Y tú dices sí. Es 1% técnica y 99% es... ay, no me está saliendo ahora. 1% técnica, 99% esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final el esfuerzo siempre va a superar el talento. Eso me ha pasado durante toda la vida con muchísima gente. Si tú no tienes la técnica 1% también, el 1% como si fuera 100%, Lapidada. tampoco te va a servir. Y eso es muy importante. Al final yo digo que vender es técnica. Vender no es un don, vender es técnica. Y eso si lo entiendes, eso se lo llevas para la vida, se queda todo muy claro. Si tú entiendes eso, que vender es una conexión donde tú te tienes que preocupar más con resolver el problema de esa persona, traerle la solución y no vender, al final vendes sin vender. Y consigues vender con mucha más facilidad. Y si no consigues ayudar el problema de esa persona, pues dices, pues no puedo ayudarte. Y eso hace con que llegues mucho más adelante, porque no estás vendiendo mintiendo, estás vendiendo con la verdad. Y eso es muy importante. Totalmente. Pero bueno, ¿tienes alguna duda? Porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana, porque también se Yo creo extiende que no, mucho. me has aclarado bastante en esa parte, ¿no? Que es la parte que ahí estoy empezando y necesito lapidar un poco más. Y me ha quedado bastante claro también tu trabajo y tu oferta de ventas, que es lo que estás ahora, lo que estás tú ahora en ello. Es la primera vez que hablo sobre ventas incluso dentro de los podcasts, porque he tenido muchas dudas, mucha gente, en realidad toda la gente que ha venido aquí los últimos podcasts tienen dudas sobre eso, pero claro, para llegar a la gente que quiere entenderlo en español, pues no puedo llegar, si estoy hablando de portugués tampoco van a entender. Sí. Entonces pienso que para esos emprendedores que han venido y han tenido esas dudas ahora, pues es el momento ideal. Pero bueno, tampoco puedo decir muchísimas cosas porque eso, pues tendrás que participar de una live, como se dice, webinar aquí, ¿no? Es que los nombres son muy diferentes. Webinar, sí. Sí, ahora de digital estoy aprendiendo algunos nombres nuevos que la verdad es que son bien diferentes en español, pero ahí vamos. No soy española, no soy obligada a hablar perfecto. Uno lo aprende. Pero bueno, entonces, ¿tienes algo que quieres decir a la gente, al público en español, en portugués, lo que quieras? Bueno, no sé, creo que el intuito del podcast, ¿no? Nos queda claro que también es dar a conocer no solamente nuestro trabajo, sino la vida de otros brasileños que están en España, pero que ahora que yo voy a dar el recado en español porque ya no puedo volver al portugués, que hemos estado y me encanta saber que es la primera vez que hacéis eso aquí, porque es verdad que empezamos a emprender porque tenemos sueños y tenemos ganas de ayudar a las personas, pero a veces no sabemos cómo, ¿no? Y eso es muy importante porque yo, antes que una micropigmentadora, soy una profesional sanitaria y vamos, lidio todos los días con la verdad, porque yo no puedo prometer a un paciente, a un cliente, algo que no puedo cumplir. Entonces yo creo que la venta tiene mucho que ver con eso también. Exactamente. Entonces, lidiar con la verdad y con la profesionalidad. Y ese es mi regalo. Y la gente se cree que las ventas no es tan importante. Como he dicho, mucha gente odia a los vendedores, sí, pero le encanta vender. Y, por ejemplo, en Emprende Europa, no estoy criticando, ¿vale? Solo estoy dando mi opinión. No han hablado en ningún momento sobre ventas. O sea, tienes varias palestras, eso pasa mucho en muchos workshops. Eventos, ¿no? No hablan sobre eso, pero bueno, tú tienes tu producto y tú no sabes vender y es como si lo tuvieras en tu mano y al final por eso muchísimas mujeres aún son emprendedoras y no empresarias. Sí. Porque no enfocan también su energía en lo que tienen que enfocar. Claro que tu servicio tiene que ser muy bueno, lo entiendo perfectamente, pero si no sabes después vender eso no te sirve de nada. No, y muchísima gente solo enfoca, no, que si como en el último evento que nos han llamado, es que es muy importante que hables sobre motivacional, es que el motivacional también es venta. O sea, que tú te motives todos los días, que tú entrenes todos los días, también es importante. Y es que si la gente entendiera mejor eso, seguramente que habría muchísimo más empresarios en este mundo y en España. Eso está muy claro. Totalmente.
Pero bueno, tú que has llegado hasta aquí y aún no has dado tu like, ya dale me gusta, envíaselo a alguien que necesita entender o quiere saber sobre ventas, también sobre micropigmentación, la palabra es difícil de decir, o sobre todo el tema de estética, envíaselo. Y también escríbete en nuestro canal, ¿vale? Si quieres saber más sobre ella, está en su Instagram, has dicho al principio, pero bueno, díselo otra vez. Joyce.Gómez Dermoestética. Perfecto. Tú que aún no me sigues en mi Instagram, Rebeca Yara con 3 R's al final, ¿vale? Mi otro Instagram que hablaba en portugués ya no lo tengo ahí pero como si no lo tuviera. Y ahora tú que estás siguiéndome en el brasileño, sígueme también en el español porque en el otro ya no lo tendré en poco tiempo. No lo he dicho aún en el podcast antes, pero sí que lo he dicho solo en mi otro Instagram, ¿vale? Entonces nos quedamos por aquí. Bueno, gracias a ti que te ha quedado hasta el final y continúa acompañando porque todos los episodios son diferentes, son sobre historias de éxito aquí de brasileños que han inmigrado en diferentes áreas y esto aún no hay en YouTube, no hay en Internet, no he visto ningún podcast que haga esto en toda Europa en realidad, creo que somos el único hasta en Brasil. Entonces muchísima gente tiene muchísimas dudas y también de diferentes áreas y ahí lo encuentras todo. Entonces ya entra en los otros episodios, míralos porque ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para inmigrar en España. ¿Vale? Nos quedamos, sí, de Coda Foguete.